Seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, tenho os cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho uma estatura alta, 1,83 m, estou trajando uma calça jeans e uma camisa cor de vinho. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Meus alunos, hoje nós vamos trabalhar as migrações internacionais e nacionais. O objetivo da nossa aula é compreender os principais fluxos migratórios na atualidade e as suas consequências. Nesse momento, então, nós temos a nossa primeira questão sobre o conteúdo de migrações e eu vou ler o enunciado para vocês. Sobre as migrações internacionais, é correto afirmar: com a globalização, as migrações com motivação econômica foram reduzidas, enquanto os conflitos étnicos ganharam a predominância como causa. Letra B. Os Estados Unidos deixaram de ser o país que mais recebe imigrantes no mundo durante o governo Donald Trump, quando foi construído o muro na fronteira mexicana. A presença dos imigrantes latinos se refere na cultura dos Estados Unidos, manifesta na influência da língua espanhola e da culinária mexicana. Na letra D, a formação da União Europeia exigiu a constituição de uma política migratória comum para os países do bloco, que se abriram para as imigrações. O grau de diferenciação entre civilizações define os padrões migratórios, como se vê pela pouca participação de asiáticos na população estrangeira residente nos Estados Unidos. Começando a nossa análise, precisamos de conceitos, que é a base do conteúdo. O que nós identificamos como migração? A migração é o movimento de circulação de pessoas, seria o movimento de entrada e o movimento de saída. Nós temos alguns termos que são bem populares, como o imigrante, que seria todo aquele que entra no nosso país, ou seja, os estrangeiros, e o emigrante, todo aquele que sai do nosso país. As migrações podem ser classificadas quanto aos seus fluxos. Assim, a gente determina a classificação por área, forma, legalidade e duração. Quanto à área, existem as migrações internas ou intranacionais, que são os fluxos migratórios que acontecem entre estados, interestaduais, dentro do próprio estado, intraestadual, entre regiões, interestadual ou dentro da própria região, como intraestadual. Nós também podemos ter as migrações externas, também chamadas de internacionais, quando o indivíduo migra de um país para o outro. Assim, elas podem ser classificadas como intracontinentais ou intercontinentais. Você percebeu nas minhas palavras que o prefixo intra e inter são cobrados nesse tipo de assunto. Intra quer dizer dentro e inter quer dizer entre. Quanto à questão da forma, as migrações podem ser voluntárias ou forçadas. As migrações voluntárias são aquelas na qual o indivíduo foi porque ele quis. A motivação dessas migrações tem como principal resposta as condições socioeconômicas, como a busca de melhores condições de vida em outro país. Já as migrações forçadas, o indivíduo não queria sair, ele foi obrigado. E é nessa condição que você tem questões que podem trazer o tráfico humano. Você pode ter nessas questões também os refugiados, aqueles que foram vítimas de perseguições e guerras. E naquela condição também ambiental, chamada de refugiados climáticos ou ambientais. Devido ao fluxo migratório ser muito grande hoje, devemos compreender que alguns países acabam criando políticas restritivas à entrada de imigrantes. Nesse quesito, então, essas medidas restritivas, que nós chamamos de barreiras, podem ser classificadas como barreiras físicas e barreiras burocráticas. O maior exemplo é os Estados Unidos. Com a sua política anti-imigração, ou seja, a adoção de barreiras, os norte-americanos, então, criam uma conjuntura de regras que acabam selecionando o migrante que eles desejam. E, por muitas vezes, esses migrantes que vão para os Estados Unidos são definidos como migrantes legais. Por isso a definição quanto à legalidade, porque você se enquadra nas exigências do país. Mas aqueles que não se enquadram são determinados como imigrantes ilegais, que eles tentam forçar a entrada por não se adaptarem e determinados como clandestinos. Muitos países, então, acabam adotando a criação de barreiras físicas, como muros, fossos e cercas, para conter esses fluxos migratórios. Entretanto, não eliminam. Se você fecha a porta, entra-se pela janela. Se tu fecha a janela, entra pelo telhado. De certa forma, quanto à legalidade, vem sendo muito cobrado no vestibular, assim como a questão dos refugiados também. E, por último, quanto à duração,
que existem as migrações temporárias e as migrações definitivas. As temporárias são aquelas que podem ser classificadas em dois grupos, os de ciclo curto e o longo. O temporário indica que o indivíduo vai, mas ele volta. O exemplo disso é o movimento pendular, que é o movimento diário, aquele que é realizado pela população ao longo do dia quando você sai de casa para trabalhar e sai de casa para estudar. Do outro lado, você tem as migrações com uma duração um pouquinho maior, ou seja, maior que um dia. E esse você pode chamar de sazonal. Sazonal lembra a temporada, aqueles que migram por estações, dando destaque também para a transumância, que é cobrado em questões da banca VUNESP, quando o indivíduo migra por condições climáticas por um determinado período, como no caso do próprio território brasileiro, onde você tem pessoas que no sertão migram para a zona da mata e voltam, ou na própria Amazônia, que devido ao regime das chuvas, o nível da água sobe e as pessoas então transportam sua casa e seu gado para a terra firme e quando o nível da água desce, elas voltam para a várzea porque podem praticar agricultura e até mesmo transformar a área em pasto. Feita então essa nossa grande revisão sobre migrações, o que nós podemos considerar aqui? O país que mais recebe imigrantes no planeta é os Estados Unidos. É um país que é uma zona de atração onde se busca melhores salários, qualidade de vida. Depois podemos citar o continente europeu, o Japão, a Austrália, mas entre países subdesenvolvidos, os emergentes também podem atrair imigrantes, como tu observas nesse mapa, o Golfo Pérsico. Essa região rica em petróleo tem Dubai, Emirados Árabes, então uma região de atração de imigrantes. Devemos lembrar também que os migrantes acabam contribuindo para a força de trabalho, mas um grande fluxo migratório pode também gerar problemas, como sobrecarga no sistema. Você também pode ter problemas se estão somente num local com falta de moradia, falta de emprego. Você pode ter problema também com a questão da miscigenação. Muitos países não gostam dessas atitudes e acabam restringindo a sua entrada. Com isto, então, podemos definir que para a questão, o gabarito é a letra C. Porque o que você vai ter? A grande quantidade de latinos nos Estados Unidos acaba influenciando, de fato, o processo da cultura, onde você vê, inclusive em filmes e séries, a grande quantidade de mexicanos que pode ali contribuir para mudanças na língua e também para a questão da culinária. Vamos à questão 2. Quase 700 migrantes foram resgatados no dia 23/7 de 2022, na costa sul da Itália, segundo o comunicado emitido pela Guarda Costeira do país. Em uma demonstração do crescimento do fluxo migratório no Mediterrâneo, 16 pessoas morreram após o navio que transportava os imigrantes haitianos virar na costa das Bahamas, disseram as autoridades no dia 24/7 de 2022, em meio a uma onda contínua de migração marítima em direção aos Estados Unidos. 4 mulheres e 17 homens foram resgatados do incidente. Quanto à questão dos fluxos migratórios, existe um grande fluxo migratório considerado como sul-norte, onde pessoas migram de países subdesenvolvidos para nações mais desenvolvidas, em busca da qualidade de vida. Mas esse não é o único motivo dos fluxos migratórios. Aprenda, ninguém migra porque tá legal. Eu não vou sair do meu local de origem porque ele é bom. Eu tenho algum problema no meu local de origem e enxergo no meu local de destino a solução, pelo menos provisoriamente, para os meus problemas. Ou definitiva, né? Depende muito da tua situação individual. Sendo assim, nós podemos destacar o fluxo de latinos em direção aos Estados Unidos ou o fluxo de africanos e asiáticos em direção ao continente europeu. Com isso, então, tu observas um mapa na tua tela sobre as principais rotas de travessia pelo Mediterrâneo. Nessas rotas, você está vendo ali que do Marrocos se migra para a Espanha, da Argélia para a França ou para a Espanha, da Líbia para a Itália, da Tunísia para a Itália, do Egito para a questão da Grécia, e você tem um fluxo migratório da Turquia em direção ao continente europeu. Muitos desses migrantes são vítimas de guerras, de perseguições, são vítimas de violência, de instabilidade nos seus países de origem, além também das questões socioeconômicas que são agravadas por conflitos, governos ditatoriais corruptos e uma série de fatores negativos. Com isso, então, os episódios citados no excerto apresentam movimentos populacionais que têm como uma de suas causas
A política de oferta de emprego nos países de destino. Quanto à questão dos países europeus e os Estados Unidos, a oferta de emprego para imigrantes ilegais é restrita, é informal, então não poderia marcar a letra A. Sem contar que muitos países estão passando por crise, mesmo sendo países desenvolvidos. B. A excelência do sistema de saúde pública nos países de destino. As pessoas não migram apenas por causa da saúde pública, então eu não marcaria a letra B. C. O auxílio da qualificação profissional nos países de origem. Se no país de origem eu tivesse auxílio à qualificação profissional, eu não teria por que o meu migrante sair. Então, C descarta. D. Crises econômicas nos países de destino. Quando os países de destino apresentam crise, eles acabam diminuindo seus respectivos fluxos migratórios. Com isso, então, o gabarito nesse caso é a letra E, pois nós teremos instabilidade política nos países de origem, o que agrava as condições socioeconômicas e leva migrantes a saírem, força milhares de pessoas a abandonar o seu país. Letra E como gabarito. Para a questão de número 3, trago para vocês um fluxo migratório interno. Então, analise o mapa. Quando você olha o mapa, as setas mostram um fluxo migratório mais recente no território brasileiro. Esse fluxo migratório, olhando por destaque, você percebe setas que estão saindo do estado do Amazonas para o Pará, ou setas que estão saindo ali do estado do Maranhão para o estado do Alagoas, e principalmente a grande seta que mostra pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste e pessoas do Sudeste para o Nordeste. Então, o que esse mapa tem de especial? Ele é um mapa mais atual. Porque se nós considerarmos a evolução dos fluxos migratórios, olhando esses 3 mapas aí na sequência, você percebe que da região Nordeste, o fluxo migratório é de saída. Então, lá nos anos 40, 60 e 70, uma grande quantidade de nordestinos saía em direção ao Sudeste brasileiro. Chamado de retirantes, são pessoas que vêm do Nordeste, do sertão, de uma região empobrecida, devido ao descaso das políticas públicas, para uma região enriquecida pelos investimentos econômicos, urbanização e processo de industrialização. Então, posso dizer que dos anos 40 até os anos 90 era comum sair do Nordeste e não ir para o Nordeste, como tu visualizou no mapa. O maior fluxo migratório, aí a pergunta vem, o maior fluxo migratório para a região Nordeste no primeiro decênio do século XXI está relacionado com, se eu falar do século XXI, atualmente, o Nordeste vem passando por um crescimento econômico, e isso é motivado por projetos de investimento no setor industrial. Indústria, comércio, serviços, turismo, tudo isso traz uma dinâmica que gera empregos e, devido à abertura de postos de trabalho, concursos públicos, o Nordeste, que sempre foi uma zona de repulsão, depois do ciclo açucareiro, passa a ser uma zona de atração. E isso gera o que nós chamamos de migração de retorno, que é uma tendência para o século XXI. E se eu estou saindo do Sudeste, é porque o Sudeste me apresenta problemas, como tu queria morar centrão de São Paulo? Trânsito, poluição, violência, maior competitividade, aluguéis caros. As próprias indústrias estão saindo de São Paulo e migrando para a zona, para o interior, migrando para outros estados. Então, essas condições acabam ali fazendo com que você, que não obteve sucesso no Sudeste, repense em continuar em São Paulo e migre para outras regiões. Com isso, então, já ciente que é a análise da migração de retorno, letra A redistribuição da renda e o aquecimento da economia nacional. Mantenha isso, mantenha porque é possibilidade de resposta. B, políticas de repatriação, ninguém está vindo de fora do Brasil. E formação da mão de obra qualificada, descarta a letra B. C, comportamentos preconceituosos e a violência praticada por grupos locais. Não é o motivo da migração de retorno. D, concessão de terras e formação de conglomerados industriais. Também não. Investimentos em agrovilas e instalação de parques nucleares. Só o Rio de Janeiro tem energia nuclear. Então, meus alunos, gabarito, letra A, redistribuição da renda. Siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.